se você e além do Facebook, do YouTube, também tem agora uma conta no Twitter. Você busca no Twitter, @Rádio Com Pelotas, e teremos também, você terá a oportunidade de ter acesso à imagem e ao áudio da programação da emissora. E já está chegando aí o nosso comentarista da segunda-feira, Vanessa. Com certeza, Regis, é importante a reflexão aí do Antônio Soler, né, sobre ecologia política, e ele também vai ser entrevistado por ti, né, a partir das 10h30, podendo aprofundar aí outros temas, mas o Antônio é sempre o nosso parceiro aqui da segunda-feira, e sempre nas segundas, então, a partir das 10h15 da manhã, traz o seu comentário sobre ecologia política. Bom dia, Antônio, bem-vindo mais uma vez à Rádio Com. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Regis. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira, trazendo mais uma crônica ecológica do Centro de Estudos Ambientais sobre ecologia política, dividindo com vocês algumas dúvidas, algumas inquietações aqui que o Centro de Estudos Ambientais enfrenta cotidianamente na sua luta, né, pela qualidade de vida, pela proteção ambiental, pelo respeito às nossas leis e à nossa Constituição de 88, que tem um espaço bem significativo reservado para a proteção ambiental. Que, na verdade, quando a gente fala em proteção ambiental, a gente está falando sobre a proteção também das pessoas, também da sociedade, né? Nós não encaramos essa questão ambiental como algo apartado das lutas e dos embates sociais, né? E dos direitos humanos também, né? Nós não temos como levar adiante uma proteção ambiental onde não haja uma evolução social também, onde não haja proteção dos direitos sociais, dos direitos políticos, dos direitos humanos, né? E todas essas questões devem ser tratadas de forma concomitante, né? Não conseguiremos viver num país democrático onde os seus biomas estão em chamas. Não conseguiremos enfrentar o desemprego onde as suas águas estão poluídas, né, por uma série de produtos como agrotóxico, por exemplo, né? Então, essas coisas têm que andar junto, nós não podemos resolver primeiro uma coisa e depois outra. E, lamentavelmente, o desafio é muito grande, né? É muito difícil, mas se nós deixarmos um tema para trás, a gente corre o risco de não conseguir aquilo que a gente colocou como prioridade, porque são coisas que estão conectadas, são coisas interligadas, né? Os direitos políticos, os direitos sociais e o direito ambiental, falando de uma forma genérica. Mas hoje, queria rapidamente aqui trazer para vocês, claro que bem rápido mesmo, né? Porque nós não temos como fazer uma consideração muito aprofundada nesse espaço de tempo, mas não temos como não deixar de registrar o que aconteceu em 2020, né? Relembrar, na verdade, porque nós já diversas vezes, né, comentamos aqui os terríveis, profundos e inaceitáveis retrocessos que aconteceram nesse ano de 2020, tanto com relação às políticas ambientais, né, tanto pelo governo federal, como também pelo governo estadual do Rio Grande do Sul e pelo governo municipal de Pelotas. Então, rapidamente, a gente queria chamar a atenção para essa retrospectiva antiambiental que aconteceu em 2020, né? Que foi um ano realmente onde os governos neoliberais, evidentemente que não sozinhos, né? Porque os governos neoliberais estão aí e chegaram no poder em razão de um projeto maior, né? E que envolve muito mais atores que meramente
meramente, entre aspas, né, vereadores ou vereadoras, deputados ou deputadas, governadores, presidente, ministros, prefeitos, né? Existe toda uma estrutura social, uma estrutura econômica, uma estrutura política que faz com que esses agentes públicos, vamos dizer assim, também, entre aspas, do neoliberalismo, né, que é uma contradição, porque o neoliberalismo é contra o Estado de bem-estar, né, contra as conquistas sociais, contra a proteção ambiental, né, e, lamentavelmente, esse é o nosso perfil de governante que temos desde o município de Pelotas até o governo federal, né, passando pelo Estado, né? Então, tem todo um grupo econômico, político por trás que sustenta e que faz com que esses governantes cheguem ao poder e lá, chegando ao poder, então fazem o que fizeram em 2020, que é um ataque frontal à legislação ambiental, o desmantelamento das políticas públicas ambientais, claro que tendo em vista aí os seus interesses econômicos, os seus negócios, né? O aumento do seu lucro, tão somente, não o bem comum, não a sociedade, uma sociedade melhor, né? Então, por exemplo, no governo federal, nós vivemos realmente um incêndio, né? Os biomas brasileiros entraram em combustão, né? E queimaram, né? O Pantanal, por exemplo, teve 20% do seu bioma consumido pelo fogo, né? Do seu espaço territorial consumido pelo fogo, né? Em torno de 18 mil quilômetros quadrados. Atentem para esses números, porque eu vou fazer uma comparação com a Amazônia e com o Pampa. Tá? 18 mil quilômetros quadrados foram queimados de janeiro a setembro de 2019 no Pantanal. A Amazônia nunca teve tanto foco de incêndio, né? Focos de incêndio, como teve agora em 2020, e o desmatamento atingiu 11 mil quilômetros quadrados. Então, o Pantanal queimou 18 mil quilômetros quadrados e a Amazônia teve um desmatamento de 11 mil quilômetros quadrados. Vejam que a destruição do Pantanal é maior que a Amazônia em número e também proporcional, porque a Amazônia é um território, um bioma que ocupa um território maior que o território do Pantanal, né? Isso tudo em 2019, que são dados do INPE, do governo, o Instituto de Pesquisas Espaciais do governo federal, né? E o Pampa também queimou. Não vamos achar que o Pampa está livre da queimada, né? Um Pampa, que é um bioma aqui, típico do Rio Grande do Sul, exclusivamente do Rio Grande do Sul, no Brasil, mas ele vai, como sabemos, para Argentina, todo o Uruguai, parte do Paraguai, inclusive, semana passada comentamos aqui, foi o dia do bioma Pampa, né? O Pampa também queimou nos 9 primeiros meses ou seja, de janeiro a setembro de 2019, a área devastada pelo fogo no bioma Pampa foi 5 vezes maior do que a registrada no mesmo período em 2019. 5 vezes, ou seja, 6 mil quilômetros quadrados, o que equivale a 12 vezes o tamanho do território da cidade de Porto Alegre. Ou seja, 12 Porto Alegres queimaram no bioma Pampa em 2020. Então, recapitulando, o Pantanal queimou 18 mil quilômetros quadrados, a Amazônia perdeu 11 mil quilômetros quadrados e o Pampa metade do que aconteceu na Amazônia. A desgraça da Amazônia aqui no Pampa foi pela metade, né? Para vocês verem o tamanho da degradação do Pampa, 6 mil quilômetros quadrados, né? Não bastando isso tudo, o governo federal continua, né, com uma política de negacionismo dos problemas ambientais, de desmantelamento dos órgãos ambientais, de perseguição a servidores que querem cumprir o seu dever de proteger o meio ambiente, que é um dever constitucional, né? Privatizando parques, né? Enfim, uma antipolítica ambiental. Isso é um recorte muito pequeno, né, do que o governo federal promoveu de antipolítica ambiental nesse ano de 2020, né? No Rio Grande do Sul, mesma coisa, mesma política, né? Começamos já em janeiro com uma aprovação de uma lei que é dita pelo governo de novo, o Código Estadual de Meio Ambiente, mas, na verdade, é o maior retrocesso ambiental em termos de legislação ambiental que o Rio Grande do Sul já viveu, que foi a aprovação a revogação de uma lei e também algumas
artigos de outras leis de contrabando, que não só o Código Estadual de Meio Ambiente, às pressas, sem debate com a população, sem base técnica, sem base científica, um processo extremamente ideológico e neoliberal, né? Isso é importante fazer para a gente recuperar esse debate ideológico, que é importante, né? Porque esses governos, eles fazem esse debate cotidianamente, inclusive aparelhando o Estado, né, que não poderiam fazer para levar adiante essa ideologia neoliberal, o que é inconstitucional, mas fazem, né? E começamos no Rio Grande do Sul já no início do ano com essa política de ataque à legislação ambiental, que foi essa nova lei que acabou com o Código Estadual de Meio Ambiente, né? Nós criticamos muito o movimento ecológico, nós do CEA, né? Criticamos muito a metodologia e o mérito desse processo também. Eu vou tomar um golinho aqui para recuperar a voz, que está meio engasgada. Agora acho que melhorou, né? E essa alteração dessa lei estadual gerou e vai gerar ainda, além de retrocessos, muita insegurança jurídica, que era o que nós dizíamos na época, que essas mudanças feitas sem base técnica, sem base científica, em desacordo com a lei vigente e com a Constituição, também gerariam segurança jurídica. E agora, recentemente, então, o Procurador-Geral da República, o mesmo que anda defendendo aí a perseguição aos servidores que criticam o governo, né? Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, a pedido da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público, que é uma ONG dos membros do Ministério Público, né, a Abrampa, já que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul não entrou com a ação de inconstitucionalidade, ou não contestou judicialmente o Código Estadual de Meio Ambiente aprovado em 2020, né? Então, essa espécie de ONG dos membros do Ministério Público representaram na Procuradoria-Geral da República, a partir de vários argumentos que foram colhidos pela crítica do movimento ecológico e outros que foram construídos, né? E a PGR, então, a Procuradoria-Geral da República, entrou com uma ação de inconstitucionalidade, dizendo justamente o que nós dizíamos, né, que há uma clara violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, fere vários princípios do direito ambiental, como da precaução e da prevenção, e cria licença ambiental que não pode criar, um tipo de licença ambiental que não pode criar, que é a licença ambiental por adesão e compromisso, ou a licença ambiental por compromisso, a LAC, que converte o licenciamento ambiental num procedimento cartorial, só de carimbo de documentos e um faz de conta de análise ambiental de obras e atividades, o que, claro, que deixa todo o sistema de acompanhamento e monitoramento público ambiental fragilizado, violado, né? A segurança ambiental desaparece junto com a segurança jurídica e, tornando o ambiente vulnerável, a sociedade fica também vulnerável. Nós já sabemos disso, né? Mariana, né? Brumadinho e vários outros exemplos que nós podemos trazer para cá, né? O governo do Estado, assim como o governo federal, segue também na mesma linha, como eu já disse, né? Atacando a legislação, e agora, como o governo federal faz, privatizando as unidades de conservação, o governo do Estado também quer privar as unidades de conservação do Rio Grande do Sul através de uma proposta de emenda constitucional que está atualmente na Comissão de Finanças e Planejamento e Fiscalização, aguardando o parecer do deputado Mainardi, do PT. Outro projeto, inclusive, tem uma audiência pública hoje na Assembleia, às 14 horas, convido a acompanharem, que é o PL do veneno, que quer liberar do governo do Estado, né, um PL do veneno do governo do Estado, do governo do PSDB, que quer liberar agrotóxicos que não têm autorização de uso no seu país de origem, aqui no Rio Grande do Sul, que é proibido hoje. E o governo municipal? O governo municipal na mesma toada, na mesma linha, né? O COMPAN, o Conselho Municipal de Proteção Ambiental, nesse ano, deixou de se reunir quase 8 meses. O Fundo Municipal de Meio Ambiente para os projetos ambientais está zerado. Começou o ano com quase 1 milhão e termina o ano com só R$ 9.000, né? Uma proeza fantástica que este governo conseguiu fazer. R$ 9.000 mal dá para pagar um CC de alto escalão da Secretaria de Qualidade Ambiental, tudo que tem no fundo,
né? Não faz monitoramento das águas, né? Em termos de agrotóxico, que é uma questão extremamente preocupante, que nós já vimos aí um relatório nacional que tratou disso. O ecocamping continuou fechado, arborização inexistente, nenhuma unidade de conservação foi criada, né, apesar de grande propaganda sobre isso, política de educação ambiental inexistente, a SQA foi extinta na prática para tudo que não seja licenciamento ambiental, né? Ou seja, despacho de licença ambiental. Ela se tornou um órgão, na prática, um órgão cartorial de licenciamento ambiental. Mas temos coisas positivas. Aqui no vizinho município de Rio Grande, por exemplo, nós temos alguns avanços importantes na política ambiental. É evidente que lá também nós não temos a perfeição e não vamos encontrar isso em nenhum lugar, mas temos avanços. Rio Grande, por exemplo, criou a Guarda Municipal Ambiental e tem uma proposta importante para a criação de unidades de conservação nas dunas na Praia do Cassino, né? 2020, para encerrar, pessoal, foi um ano marcado pela morte, lamentavelmente, morte de vidas humanas e vidas não humanas. A pandemia, né, levou muita gente, matou muita gente. Nós poderíamos enfrentar adequadamente essa pandemia, ou melhor, de melhor forma, se as políticas neoliberais não dominassem os governos, né? E também foi o ano da morte dos biomas, como eu falei aqui, muita destruição nos biomas brasileiros. Mas foi também um ano de luta, né? O Fórum de Defesa da Democracia Ambiental, aqui em Pelotas, no seu ano de luta, né, demonstrou que a organização e a luta dá resultado e conseguiu suspender aqui um PL de retrocesso ambiental que o governo municipal estava tentando aprovar também sem debate, sem base técnica, sem base científica, do mesmo jeito que o governo do estado aprovou o Código Estadual, ou o dito novo Código Estadual de Meio Ambiente. Mas é isso, os retrocessos estão aí, mas também está aí a luta, a organização e o enfrentamento da sociedade. E temos avanços, né? Rio Grande demonstrou que em alguns aspectos que pode se avançar na política ambiental e isso a gente vai lutar para que o ano que vem seja de avanço e não de retrocesso. O Centro de Estudos Ambientais, mais uma vez, agradece o espaço. Voltamos depois do recesso, eu acho, né? Para seguir o nosso comentário sobre ecologia política aqui na Rádio Com. Um bom fim de ano para todos e uma boa luta para nós no ano que vem. Obrigado, Antônio. Daqui a pouco o Antônio Soler retorna aqui, né, juntamente com o Regis e com a Vera Lopes, vai participar aí da entrevista das 10h30, mas já agradeço a tua participação aqui nas nossas segundas-feiras. E não teremos recesso, Antônio, então, se tu tiver disponível, segunda-feira que vem tem programação aqui na Rádio Com, no programa Contraponto. Eu aproveito e convido os nossos ouvintes internautas que continuem acompanhando a nossa programação. Como eu disse, agora às 10h30 tem essa entrevista com o Antônio Soler e mais o convidado Eduardo Morrone, juntamente com a Vera Lopes e o Regis Oliveira. Às 11h30 temos o Central do Brasil, às 13h30 o programa Viração, às 16 horas o programa Navegando Rádio Com a DJ Elô, e às 19 horas, então, hoje temos uma novidade, porque o programa Sociedade em Debate abre espaço para trazer informações sobre arte e cultura. Então, a partir de hoje, o Álvaro Barcelos, o Valder Valeirão e também o Leonardo Alves, o Daniel Moreira e o Fábio Duval fazem parte do comando a partir das 19 horas aqui na Rádio Com 104.5 FM, no espaço ali que seria do Sociedade em Debate, falando sobre arte e cultura. Às 20 horas, então, finalizando a programação dessa segunda-feira aqui na Rádio Com, temos o programa Cantos de Luta e Esperança. Desejo um ótimo dia a todos vocês e amanhã a gente está de volta. Vamos para o intervalo cultural e daqui a pouco o Regis e a Vera estão aí, então, fazendo a entrevista de hoje do debate aqui no Contraponto. Um abraço e até amanhã.